Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Rodrigo. Estamos no final de abril de 2022. Vamos agora para, digamos assim, a parte 2 da análise política de abril, registros de abril até abril de 2022. Eu queria falar de dois temas. O primeiro deles, a questão da guerra, e o segundo, a questão do bolsonarismo, né? No vídeo anterior, a gente falou muito sobre a possibilidade, o desfecho da ditadura neoliberal sobre a égide de um novo governo Lula, né? Mas, enfim, existiria também uma outra opção, né, que seria uma eventual, né, e talvez improvável, né, não tão provável, já vitória do governo Bolsonaro. Né. Eu particularmente acho que o Bolsonaro não ganha essa eleição, não tem como, né, essa eleição vai ser vencida pelo Lula, né, ainda bem, porque eu vou votar no Lula, né, não se trata de uma questão de torcida, e sim de uma questão de análise. Mas, enfim, mas primeiramente a ideia seria falar um pouco da guerra, né, e da questão internacional, né, porque na verdade é importante compreender que não se trata necessariamente de uma guerra, se trata de um país, no caso a Rússia, tendo que reagir a uma situação de avanço, né, da extrema-direita sobre o seu território, né, uma extrema-direita bélica, não apenas não uma extrema-direita ideológica das conjunturas políticas ali da França e da Europa ocidental, mas enquanto que na Europa ocidental, que é mais rica, você tem uma extrema-direita politizada, né, e de forma, digamos assim, cultural e ideológica, você tem no leste europeu uma extrema-direita bélica. Né? Aqui no Brasil, a extrema-direita ela tem esse duplo papel, tanto ideológico, cultural, né, e quanto bélica. Né? No caso do Brasil, você tem aí as milícias, que que é o bolsonarismo, né, as milícias bolsonaristas, e você tem também o bolsonarismo nas Forças Armadas. O bolsonarismo nas Forças Armadas é muito mais complexo, porque as Forças Armadas as Forças Armadas elas são muito complexas, né? Elas têm, eu diria até que as Forças Armadas elas alimentam o bolsonarismo, mas elas não estão 100% fechadas com o bolsonarismo. Então existe uma correlação de forças entre o bolsonarismo e as Forças Armadas, né? Mas essa contradição ela não extrapola, ela não culmina para uma ruptura. Ela é uma contradição que é uma contradição perigosa, porque ela se compõe, né? O bolsonarismo e as Forças Armadas estão unidas para controlar o regime, na busca por esse controle do regime. O bolsonarismo de uma forma desesperada, ideológica e que de uma forma que podemos chamar de convencional, das ditaduras convencionais. Né? O Bolsonaro ele quer ser um ditador convencional. Né? Mas as Forças Armadas elas têm uma posição de influência. As Forças Armadas não querem controlar o regime abertamente. Elas apenas tutelam. Né? Elas são nesse sentido, elas estão trabalhando em conjunto com a ditadura neoliberal, né, com a burguesia no caso, e não necessariamente com o Bolsonaro. Ou seja, as Forças Armadas certamente, né, por uma questão de conveniência, vão cuspir fora o bolsonarismo, a princípio. Não todos os setores das Forças Armadas, mas
eu diria que se for necessário, isso acontece, né? Então, na Rússia, que a gente, analisando a situação, é um avanço da extrema-direita bélica, né, através do governo Zelensky, um governo criminoso, um governo que matou 14 mil, por volta de 14 mil pessoas no Donbass, né? Um governo que poderíamos dizer que o governo Zelensky, ele é o governo Bolsonaro que deu certo, né? Um governo assassino, né? Porque o governo Bolsonaro é um governo assassino, mas que não deu certo, né? A gente viveu 4 anos de um governo assassino que não conseguiu matar direito, né, a rigor. Então, um governo assassino que, na verdade, matou meio sem querer, né, ali. O Bolsonaro, como ele é um assassino, ele teve a oportunidade de matar ali, mas de uma forma indireta, não comprando vacinas, de uma forma destrambelhada. Mas o bolsonarismo é um movimento de extermínio, né, como a extrema-direita, de modo geral, né, o objetivo digamos assim, controlar através do medo e uma ditadura, né? Uma ditadura é isso, né? Através do choque, do medo e enfim, do autoritarismo. Então, nesse caso, você tem aí uma situação que é a seguinte: é a extrema-direita como uma força bélica da OTAN avançando nos regimes políticos europeus rumo a leste para enfrentar a Rússia no campo da geopolítica. E aí o Putin não teve outra escolha senão reagir a isso, né? Porque a entrada da Ucrânia na OTAN seria péssima, né? O Putin, né? Não vou falar de Putin, mas o regime russo, ele precisou fazer isso, a civilização russa. A Rússia, é preciso entender a Rússia como uma civilização, assim como o Brasil é uma civilização, né? Mas o Brasil, enquanto civilização, é uma civilização que vive no submundo de si mesma, né? O Brasil é uma civilização que tá surrupiada, né? Pelo imperialismo mesmo, né? Pelo império, né? O imperialismo global, né? O Ocidente é regido por uma ditadura imperialista. O Ocidente como um todo. Quando eu falo Ocidente, estou falando da América, da Europa Ocidental até a Rússia ali, a Ucrânia, justamente ali onde está acontecendo o conflito, e um pedaço da África, que a África é um terreno mais abandonado, né, do Ocidente, né? Embora a África também seja uma civilização, mas uma civilização que eu não vou chamar de civilização morta porque seria um termo preconceituoso, seria uma terminologia muito pejorativa, mas uma civilização que foi destruída pelo Ocidente. É uma civilização que é mais uma civilização. Na África é uma civilização, né? Uma civilização que digamos assim, é o que sobrou das grandes civilizações do passado, né? Que foi destruída, né? Pelo Ocidente, né? O Ocidente destruiu, né? A África. Mas a África é um caso complexo, porque a África tem a questão de uma outra civilização que é muçulmana, né? Então a África do Norte ela é muçulmana e a África do Sul ela é ocidental, né? Então o Ocidente a parte ocidental da África ela é ali de que pega a África do Sul subindo ali a parte subsaariana até a parte que vai até a Nigéria ali, esse a gente poderia chamar de digamos assim, parte ocidental da, da, da África. Então, nesse sentido, a gente tem ali, e aí a parte, digamos assim, oriental da África, entre aspas, que a gente já estaria falando da parte muçulmana, né? Então, nós temos aí uma questão que envolve o Ocidente e o Oriente, né? O imperialismo global como sendo uma
como sendo um governo ditatorial do Ocidente, e o Oriente ali, que é um outro terreno, né? E você não pode dizer que o Oriente ele é governado pela China, que não é o caso. O Oriente, primeiro que o Oriente ele é um território mais enclausurado, mas ele é muito mais populoso que o Ocidente. E o Oriente ele é regido pela lógica sistêmica. É diferente do Ocidente, que é uma lógica piramidal. Então você tem um imperialismo, uma burguesia que controla tudo de forma piramidal. No Oriente você pode dizer que tem ricos e pobres, que tem uma concentração de renda, ok, tem mesmo, tal. Mas economicamente falando, ele não funciona como um imperialismo. Não existe o imperialismo chinês, né? Então você tem civilizações que que compõem um sistema mais constelar, né? Digamos assim. E aí você tem a Rússia, a China, a Índia, você tem outras economias, né, ali no sul da Ásia, enfim, uma situação mais complexa. E você tem também a questão do Oriente Médio, que vai desde ali de Israel até o Afeganistão, na fronteira com a China, né? Então você tem toda essa situação aí que é um território que o imperialismo tenta controlar. Ele vence, depois ele perde, então perdeu no Afeganistão, mas ganhou no Paquistão, golpe de Estado no Paquistão, e o Paquistão aparentemente, não sei, eles estão montando um exército para invadir o Afeganistão, enfim, fazer uma guerra contra o Afeganistão, uma situação muito triste, muito horrível. Então, então você tem esse ponto aí. Então a reação da Rússia, né, relativa a esse avanço da extrema direita sobre seu território, e a Rússia enquanto civilização reagindo às sanções norte-americanas que na verdade estão dando errado, né? Que mostra que os americanos não estão com a corda toda assim, né? Eles não estão com tanto poder quanto eles imaginam que têm, né? O imperialismo americano, né, no caso, e aí você tem uma fratura global, né? Então esse é um ponto importante, né? O que está acontecendo é justamente o início de uma nova era mesmo no mundo, né? Então se agora nós vamos ter possivelmente nós vamos assistir à ascensão de dois sistemas nos próximos, pelo menos nos próximos 10 anos, 5, 10 anos, né? Onde o qual você vai ter o imperialismo na sua crise, né? E a ascensão de uma nova organização oriental ali, Rússia, China, Índia, né? Mas que também não vai ser uma organização, não vai ter essa potência toda que a esquerda está querendo que tenha. Vai ser também uma coisa de crise também, do outro lado, no Oriente, né? Então esse é o ponto. Esse é o ponto importante acerca da questão internacional. E aí, acerca da a questão nacional relativo ao bolsonarismo, a gente tem aí a crise do bolsonarismo, né? Felizmente, né? Infelizmente, na verdade, a questão que se coloca acerca do bolsonarismo é o quão triste é esse período, né? O quão triste é esse período bolsonarista,
né? O bolsonarismo ele é um movimento extremamente autoritário, mas se a gente começa a observar, não sei, ainda é cedo para dizer, a gente começa a observar que o bolsonarismo ele é muito mais uma parte de um processo maior do que um regime próprio, fechado em si mesmo, né? Então, a impressão que a gente tem agora, assistindo o declínio de todo aquele medo bolsonarista, tal, embora eles ainda transmitam medo, é, é essa é esse olhar de que já de uma tempestade que está chegando ao fim, mas que ela teve um objetivo muito concreto, né? Então, o bolsonarismo ele teve um papel muito concreto, que é o quê? É justamente o que a extrema-direita faz, é ser o guardião do regime econômico, né, da economia, funcionando como uma barreira para a esquerda, entre aspas, o poder popular, né, no sentido do poder da esquerda. Ou seja, o bolsonarismo ele cumpriu um papel de impedir que a esquerda voltasse ao poder em 2018. Né? Mas o Lula, a esquerda vai voltar ao poder com o Lula. Esse assunto já foi abordado na parte 1 do vídeo, né, anterior, que você pode conferir aí. Né? Não, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse Lula aí que está aí, que possivelmente vai ganhar as eleições, né? É um Lula, é um PT, é um Lula desidratado do poder popular, um PT desidratado do poder popular, ou seja, não é um retorno de um regime que ficou no passado, né? Embora exista esse componente de nostalgia, né? Então, a impressão que dá é que o bolsonarismo cumpriu o seu papel, né? Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, Será que uh, será que o bolsonarismo vai permitir que o Lula vença as eleições e assuma o poder, né? Será que o bolsonarismo vai aceitar calado? Né? Eles não vão, certamente não. Então, eles vão para as ruas, o Bolsonaro vai dar o showzinho dele, eles vão fazer aquele estardalhaço, eles vão querer fazer revoltas populares, né? E fazer aquele terrorismo no regime, né? Isso certamente vai acontecer, mas a impressão que dá é que isso não vai ter tanta força quanto as pessoas imaginam, né? A impressão que tá tendo agora, estamos aqui no finalzinho de abril, é que de uma calmaria, que tudo bem, pode ser a calmaria antes da tempestade? Pode, mas o bolsonarismo tem muita rejeição, muita rejeição. O Bolsonaro ele realmente extrapolou, né, os limites, né? Acho que talvez uma parte da ditadura acreditava que que poderia conviver com o Bolsonaro por 8 anos. Né? Acho que talvez existisse ali uma parte da ditadura neoliberal, da burguesia ali que pensou, não, vamos, no começo do governo Bolsonaro, acho que é possível, de repente, manter ali o governo Bolsonaro, ficar com o Bolsonaro aí uns próximos 8 anos, né? Mas aí o que acontece? O ponto crítico da pandemia foi uma coisa muito grave, muito aguda. E aí o Bolsonaro, foi aí que os ditadores, eles perceberam, a burguesia, os ditadores perceberam que tudo que eles haviam feito com o golpe poderia ir por água abaixo, né? Poderia ir por água abaixo,
porque isso poderia dar o Brasil estava prestes a entrar numa explosão social à la Chile, no começo de 2021, né, com uma esquerda explodindo, né, enfim. Foi justamente nesse ponto que eles permitiram o retorno do Lula a disputar as eleições. O próprio STF, que prendeu o Lula e depois havia soltado o Lula, permitiu que o Lula concorresse. Né? Então, ou seja, num ponto crítico, onde todo o sistema da ditadura neoliberal poderia entrar em colapso, eles acionam aquela válvula da panela de pressão que faz com que alivie a pressão, né? Que é o Lula, a válvula Lula, né? Quer dizer, o Lula enquanto aquele gatilho de uma esperança, de um momento feliz do que o Brasil viveu lá atrás, né? Isso deu aquela acalmada no país. Então o país está nessa calmaria até agora, né? Desde o começo de 2021, que foi intenso, teve muitos altos e baixos por conta da pandemia, por conta da tentativa de golpe do Bolsonaro, que é uma tentativa bem medíocre de golpe, diga-se de passagem. Até, né, e mais especificamente ali, e aí o componente Alckmin, né, inclusive eu tenho até um vídeo antigo de 2018 falando que o perigo é justamente o Alckmin. Curiosamente, tem um vídeo lá atrás falando que o Alckmin era o grande perigo e não o Bolsonaro, né? Depois pode até ir lá dar uma olhada. E aí, só que a questão desse Alckmin adoçante, né, do açúcar, do café amargo, ele vai apaziguar ainda mais os ânimos do país. Então o país entrou nessa calmaria com o Lula líder nas pesquisas, virou uma espécie de... O povo ficou muito... o bolsonarismo, ele extrapolou os limites. Né? Então houve um sentimento nacional de que, isso não dá. Não é possível conviver com isso. Não importa se é o Lula de 2002, se é o Lula de 89, se é o Lula de 1900 e bolinha, se é o Lula se é o Lula do ano 2500, se é o Lula antes de Cristo, não importa. Se é o Lula com o Alckmin, se é o Lula com o Satanás, se é o Lula com Deus, se é o Lula com não importa. Então esse é o sentimento que tomou conta do país, né, por conta de um bolsonarismo extremamente... bolsonarismo que ameaçou, foi muito agressivo para o povo. Né? O povo não consegue conviver com uma agressividade tamanha. Então, o que a gente começa a vislumbrar é o seguinte: por mais que se o bolsonarismo esboçar uma reação muito aguda perante uma derrota iminente, e isso certamente vai acontecer, isso vai ser pior para o bolsonarismo. O bolsonarismo vai ser a derrocada final do Bolsonaro. E é isso, possivelmente isso que vai acontecer, porque criou-se essa mística, né, em torno da campanha Lula versus Bolsonaro, de uma guerra civil no país, mas o Brasil não está em clima de guerra civil. Não tá. O bolsonarismo está muito enfraquecido para promover uma guerra civil a essa altura do campeonato. Houve muitas intrigas, muita debandada, muitas traições internas no bolsonarismo. Essa questão envolvendo o Mamãe Falei e o Kim Kataguiri, ou aquele outro, o Gabriel Monteiro, que é uma espécie de psicopata, sociopata, narcisista do mal, né? Esse cara aí perverso, né? É um perverso, né? É um personagem perverso, né? Que é bolsonarista.
Então, a derrocada dessas figuras, a derrocada do MBL, né, o MBL que ascendeu como um movimento político golpista que obteve êxito, né? O MBL foi o movimento que derrubou o PT. O MBL foi a ponta de lança do golpe de 2016. O MBL que praticamente mobilizou aquela horda de imbecis, né? Que abriu a fratura do golpe de Estado de 2016. Eles que fizeram isso. E nós estamos assistindo agora, em 2022, 6 anos depois, o declínio deles, né? E é muito triste a gente ver o país que eles estão deixando para nós, né? Que é um país, tudo bem, há um certo alívio, né? A gente fica aliviado que esses fascistas estejam sendo sendo superados, né? Deixados para trás. Mas fica aí também fica também um sentimento de poxa, né? Quer dizer, olha quanta coisa se perdeu, né? De lá até aqui. E também um sentimento de que eles apesar de eles estarem sendo varridos da história e um sentimento de que eles estão, digamos assim, sendo superados, na verdade eles meio que venceram o jogo, né? Eles no sentido de que eles cumpriram o papel deles. O papel que eles tinham para fazer foi feito, né? Eles, o Moro, a derrocada do Moro, né? Quer dizer, a Lava Jato, não é que a Lava Jato acabou. Ok, a Lava Jato acabou não porque ela foi derrotada. Então, em parte ela foi derrotada mesmo. Mas, na verdade, a Lava Jato, ela acabou porque ela cumpriu o seu papel. O papel de executar o golpe. MBL, Sérgio Moro, Operação Lava Jato e bolsonarismo, né? Os três que ascenderam, surgiram juntos. Eles, ao longo do governo Bolsonaro, eles foram se rachando, se desestruturando, uma série de intrigas e tudo mais, até o ponto que eles meio que vão sendo superados pela história que vai avançando, mas na verdade o que a gente observa é que não é que eles foram vencidos. Na verdade, eles venceram. Né? Eles venceram, entre aspas, né? Porque não no sentido de que eles vão continuar no poder. Não, eles vão sair do poder. Mas no lugar deles vai entrar um novo regime neoliberal, que é o regime que eles plantaram. Né? Nós vamos colher um regime neoliberal que eles plantaram. Né? Então, nesse sentido, essa é a história desse novo período. A impressão que dá, repito, não sei, haverá reação do bolsonarismo frente a uma derrota. Agora, se vai haver um golpe de Estado bolsonarista, é difícil saber. O que eu penso é o seguinte, é difícil ter um golpe bolsonarista sem um suporte das Forças Armadas. Né? Voltando no ponto entre a contradição Forças Armadas e bolsonarismo, é difícil um golpe do Bolsonaro. Mas ainda assim, um golpe bolsonarista, um golpe aberto é muito difícil, porque isso seria uma coisa muito, digamos assim, ia causar uma crise muito grande, né? Não ia ser um golpe assim, bem sucedido, entendeu? Porque ele ia causar muita reação, né? Uma coisa muito uma reação que você pode perder o controle da situação. Então, sob a ótica de um regime ditatorial, neoliberal,
que quer organizar o regime para que a economia fique, digamos assim, controlada, um golpe de Estado perpetrado com apoio da ditadura, da burguesia dos neoliberais, não parece ser uma solução que vai nesse caminho. Pelo contrário, vai instaurar mais instabilidade, mais caos, mais desordem e mais instabilidade. E não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma maré mansa. Diziam que esse ano seria um ano de guerra civil. Nós não estamos vendo guerra civil. Né? O Lula está liderando as pesquisas tranquilamente, o Bolsonaro está em segundo lugar, subiu um pouquinho por causa da saída do Moro, mas o Lula ainda está aqui, né? Quer dizer, então você tem aqui, enfim, essa mesma situação. Ou seja, um eventual golpe de Estado teria que ser feito, primeiro, teria que ter um apoio dos militares, um apoio de fundo dos militares, um golpe aberto, o que não é o caso. Agora, pode haver um outro tipo de golpe, um golpe eleitoral. Né? Então estaríamos aí falando da possibilidade de ter um golpe eleitoral, né? Que é essa coisa que vem aparecendo aí das declarações do Barroso. Enfim, essa declaração do Barroso foi uma declaração sintomática de que os militares estariam vislumbrando um golpe eleitoral. O que aí sim estaremos falando de um golpe de Estado, não de eleições legítimas. Aí estaríamos falando de uma ditadura neoliberal em crise, né? E não de uma ditadura neoliberal que está controlando o regime. E aí estaremos falando de um segundo mandato do Bolsonaro, mas aí estaremos falando de um período muito caótico, né? De um prolongamento dessa fase caótica da ditadura neoliberal, que pode pôr em risco a continuidade da ditadura neoliberal, porque uma ditadura bolsonarista seria um desastre para a ditadura neoliberal. Seria um desastre completo, porque isso aí sim vai abrir uma guerra civil no país. Vai abrir uma guerra civil no país. Uma guerra civil, entre aspas, cultural, ideológica, política. Não me parece que existe clima para isso. Mas entre um golpe aberto, um golpe militar aberto, e um possível golpe eleitoral, a opção seria um possível golpe eleitoral. Né? Mas um golpe eleitoral, para você conseguir dar um golpe eleitoral, você tem que ter teria que ser uma coisa muito assim, muito bem feita, no sentido de que, como que você vai controlar as urnas? Você vai manipular as urnas? É muito complexo. Tem as pesquisas, né? As pesquisas. Como que você tem que controlar as pesquisas também? Mas como você vai controlar as pesquisas se as pesquisas são feitas de vários lugares, de várias organizações, várias instituições? Você não consegue. Aí você vai ter uma crise de pesquisas que vão, enfim, algumas manipuladas, outras não. Ou seja, é um jogo muito difícil de ser executado. Um xadrez muito difícil de ser executado. Controlar as urnas, existe essa teoria essa teoria que pode ser uma teoria da conspiração, de que as urnas podem ser violadas e tudo mais. Mas aí, se você der um resultado muito desproporcional em relação às pesquisas, aí você vai ter uma crise enorme no país. Aí vai ser um golpe eleitoral escancarado. Né? Complicado. É possível também. É possível e não podemos descartar essa possibilidade. Mas existiria aí uma terceira possibilidade de golpe, que na verdade não seria necessariamente um golpe para colocar o Bolsonaro, um golpe, claro que em última instância seria um golpe pró-Bolsonaro,
Mas, na verdade, seria uma terceira opção. Então, teríamos a primeira opção, um golpe militar aberto, que é muito difícil. A segunda opção, um golpe eleitoral. Um golpe eleitoral, um golpe militar aberto, extremamente difícil. A segunda opção, um golpe eleitoral, que é possível, mas, porém, também difícil, né? Não é tão simples. A questão do semipresidencialismo a gente já discutiu na parte 1 do vídeo, que seria um golpe também, mas aí já na égide da vitória do Lula e tudo mais. E a terceira opção, entre essas três aqui, das possíveis três opções golpistas, seria um atentado contra o Lula, né, que é algo que vem pairando aí, existem indícios disso, você tem aí um Bolsonaro dando letra disso daí, tanto um golpe no sentido de incriminar o Lula, no eventual, né, essa questão reviver a questão da facada que o Bolsonaro tentou fazer e não deu certo, né, a gente viu aí que ele tentou reviver essa coisa da facada, tentando manipular o negócio para dizer que foi o Lula que mandou o Adélio dar a facada no Bolsonaro, uma coisa completamente, uma narrativa completamente falida. Então eles podem vir, dentro dessa terceira opção, um atentado, digamos assim, moral contra o Lula, que é muito difícil porque o Lula vem de uma libertação da cadeia, todas os seus crimes foram anulados, as suas condenações foram anuladas, então revinha agora com uma coisa de corrupção também, é uma narrativa que vai morrer, vai ser um tiro no pé, né, se o Bolsonaro vier com uma coisa dessa. E aí tem essa história de um atentado político mesmo contra o Lula, né, proveniente do bolsonarismo, né. Isso sim seria uma opção preocupante. Isso seria uma opção. Isso é uma questão preocupante, né, de se pensar, né, uma possibilidade real, sim. Não é uma coisa tão impossível, não, tá? Porque o bolsonarismo é um movimento violento, né? São milícias que atuam de forma organizada, eles são aloprados, é uma extrema-direita, ou seja, eles atacam. Existe essa preocupação com a segurança do Lula, mas pensando na possibilidade real disso acontecer, qual seria o momento? Porque se existe uma possibilidade real disso acontecer, já tem um plano. Né? Se eles estão pensando em matar o Lula, então é porque eles têm um plano. Né? E esse plano já tá feito. Né? Já tem ali um momento, já tem um momento para acontecer, um contexto político preparado para isso, que nem a facada. A facada, a facada foi uma coisa fake, tá? Eu já deixo claro aqui que a facada foi fake, não teve facada, tá? Isso é uma coisa já que não tem discussão aqui no canal, não tem discussão comigo, não teve facada, a facada foi uma coisa armada, né? E a facada, a fakeada armada, ela foi armada com muita antecedência, ela foi muito bem pensada, ou seja, ela foi preparada para acontecer ali naquele momento, no 7 de setembro, perto das eleições, para tirar o cara do debate. Então, ou seja, houve um momento preparado para isso. E no eventual assassinato do Lula por parte do bolsonarismo, enfim, eu penso na verdade que o assassinato do Lula não é algo que está nos planos da nova ditadura, tá? O eventual assassinato do Lula não faz sentido que a burguesia queira assassinar o Lula, porque a burguesia não seria muito ruim, porque o objetivo da nova ditadura não é caos, é equilíbrio, é ordem. Eles querem organizar o regime neoliberal deles, que vai vampirizar o povo de uma forma tranquila. Né? É isso que eles pensam. Embora isso seja completamente fantasioso, é uma imaginação absurda imaginar algo desse tipo, né? As pessoas tendo suas vidas destruídas de forma tranquila, né? Não é possível, mas na cabeça deles é assim que eles pensam, né? Os ditadores, eles querem uma coisa,
Eles querem aquele regime vampiro, aquela pax vampiresca reinando, né, no país, né? Então não faz sentido você mandar assassinar o líder da oposição e esquentar, né, causar um alvoroço, um caos completo no país, né? Isso não é o objetivo da ditadura neoliberal. Então, ou seja, um eventual assassinato do Lula seria uma iniciativa da extrema-direita mesmo, do bolsonarismo, um plano de um golpe político. Nesse sentido, qual seria o momento? Em que contexto? Então, aqui eu arrisco a dizer o seguinte, que o eventual momento do assassinato do Lula, ele vai acontecer numa situação em que vai ser muito próximo da eleição de primeiro turno, tá? E numa situação ou de segundo turno, talvez, né? No caso em que o Lula já estaria aí no mês de outubro, né? No caso, onde o Lula e o Bolsonaro estariam já disputando, né, o segundo turno, né? Seria uma possibilidade. Mas também poderia acontecer bem perto do primeiro turno, ali, num contexto em que assassinando o Lula, né, você já não tem mais, por isso que eu acho que vai ser no segundo turno, se isso acontecer, é bem possível que isso aconteça, porque o bolsonarismo é a última cartada do bolsonarismo, né, é essa, numa situação em que você não, em que seja completamente impossível de surgir uma terceira via, né, uma espécie de Ciro Gomes, ou alguém lá que possa herdar essa, porque, assim, matar o Lula, nesse contexto, vai gerar uma comoção enorme que o bolsonarismo vai perder a eleição mesmo assim. Se o bolsonarismo mata o Lula muito antes, a comoção nacional vai eleger um novo candidato ali. Pode ser o Alckmin, né? O Alckmin ganha do Bolsonaro, pode ser o Ciro Gomes, pode ser, sei lá, o Fernando Haddad, que pode vir aí e tomar o lugar do Lula. O tiro acaba com o bolsonarismo de vez. Então teria que ser uma situação na qual não dê tempo para a esquerda eleger um novo candidato. Seria um Fernando Haddad, ou um Ciro Gomes, ou qualquer coisa assim. E dois, que também não dê tempo para que o Alckmin, né, no caso o vice, que vai herdar a chapa, né, imaginando esse cenário, que não dê tempo do Alckmin crescer nas pesquisas e superar o Bolsonaro. Não dê tempo, a população vai ficar tão em choque com o assassinato do Lula que não vai dar tempo da população pensar se vai votar no Alckmin ou não. Então aí o que acontece? Você pode ter uma situação na qual o Bolsonaro vence uma eleição, de novo, sem debate, sem nada, porque eles vão matar o outro candidato. E aí vai ser aquela coisa tóxica que ninguém vai conseguir, vai ser um prenúncio de guerra civil, possivelmente. E aí eles podem até, inclusive, conseguir manipular eleitoralmente, ou fazer o golpe eleitoral, né? Porque se o Lula está muito em cima nas pesquisas e você não consegue fazer a manipulação eleitoral para equilibrar a situação e inverter o jogo, porque vai ficar muito na cara. Agora, se eles matarem o Lula, né, em um período muito perto da eleição, e de modo que não seja possível o Alckmin superar o Bolsonaro, e ele vai herdar os votos, não seja possível a esquerda se reorganizar, e o Alckmin não consiga herdar os votos do Lula, aí eles conseguem fazer a manobra eleitoral, o golpe eleitoral, de modo que o Bolsonaro consiga vencer a eleição por pouco, né, na margem de erro. Então eu acho que seria isso, né? Então, de todas essas possibilidades,
golpe militar, muito impossível de ser feito, né? Uma cartada já marcada na história, enfim, golpe militar seria uma coisa muito... Você não tem, a burguesia jamais vai querer uma coisa dessa, né? O golpe eleitoral é uma coisa também muito difícil de fazer, você tem que manipular um país inteiro, né? Por meio de pesquisas, você vai ter que manipular todas as urnas do país, uma situação assim muito complicada. Também difícil, não impossível, mas muito difícil, também vai ficar muito na cara, né? Para o registro da história. E a terceira opção seria essa aí. Seria no momento final da eleição, mata o Lula. E aí, somado a isso, uma manipulação eleitoral para que o Bolsonaro vença as eleições de forma apertada. Aí é isso. Aí a gente estaria entrando no terreno do caos social completo, digamos assim, a ascensão de uma ditadura bolsonarista que vai tomar conta da ditadura neoliberal, né, por completo, né, que seria também uma crise enorme da ditadura neoliberal, porque enfim, então, mas também não é possível, não é uma coisa que você vai descartar, porque o bolsonarismo ele é esse fenômeno, de fato, é um movimento organizado por assassinos. E eles são assassinos mesmo. Então é isso. Essas foram as duas análises de abril, momentâneas. Não sei quando farei outra. Muito obrigado e até a próxima.